Uma companhia que foi fundada em 1957 em Jundiaí, no interior de São Paulo, e começou como uma marcenaria. Hoje é um grupo cheio de superlativos, com cerca de 2.000 funcionários, mais de 8.000 produtos no portfólio, 7 parques fabris e um faturamento impressionante de R$ 1 bilhão. E a pessoa por trás de alguns desses feitos é a nossa convidada de hoje. Mas antes de apresentá-la, eu queria lembrar para você que está nos assistindo aqui para deixar o seu like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. E clica no sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Agora sim, vamos para a nossa convidada de hoje, Ana Oliva Bolonha, que é presidente do Conselho da Astra, presidente do Conselho da Finamax e diretora da Japy e triatleta nas horas vagas. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada pela sua presença hoje. Mari, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E obrigada. Bom, eu queria começar do começo já e saber como que você chegou onde você está. Mas antes disso, eu queria que você relembrasse um pouco da sua infância, né? A Astra, a Japy, elas foram fundadas pelo seu avô, o seu Oliva, é isso mesmo? Isso mesmo. Minha infância, praticamente, eu cresci dentro da fábrica. Sempre estive muito, muito próxima do meu avô, que era o fundador. E eu não me esqueço na minha infância de ir para a produção, né? E eu adorava de ver aquelas máquinas e entrando os pedacinhos de plástico e saindo o tanque. Então eu cresci muito próximo dele, muito próximo dos valores, da cultura, desde pequenininha mesmo. E como começou a sua carreira, né? Depois de você ter passado essa infância lá, vivendo entre os produtos todos que eram fabricados, né? Como que foi o seu pontapé inicial para o mercado de trabalho mesmo? Bom, na época que eu resolvi que eu queria fazer faculdade de administração, meu avô ele sempre foi da área acadêmica, ele foi um dos fundadores do curso de engenharia de produção da Escola Politécnica de São Paulo. E ele tinha muita questão de levar para a prática, né? Trazer a teoria para a prática. E quando eu falei que eu queria fazer administração, ele falou, bom, apesar de ele ser um super acadêmico, né, ser professor, ele falou assim, bom, eu gostaria que você não ficasse com filosofias teóricas. Então, eu gostaria que você aprendesse na prática alguns conceitos. E na época, eu tinha uns 17 anos, eu ainda estava no colégio, estava no terceiro colegial, naquela fase pré-vestibular. E tinha acho que 17 anos. Eu tive a oportunidade, eu falo que foi uma tremenda oportunidade. Ele me deu uma loja que já existia, que tinha alguns produtos da Astra, mas era de itens para casa. E nessa época, eu lembro, a gente fazia lista de casamento, eu tinha tudo na loja, né? Acabei trazendo porcelanas que não tinham em Jundiaí, experimentei várias coisas e foi uma experiência incrível, porque nessa época era só eu e mais uma vendedora, e a gente fazia tudo. Então eu aprendi a contar estoque, a limpar estoque, a fechar uma contabilidade, a comprar, a errar, a não vender, a fechar a conta. E aí nessa época eu vi o quanto era difícil ganhar dinheiro na vida, né? O quanto que eu tinha que vender para fechar, enfim, e entendi. Ele falava, você vai entender um balanço pequenininho para depois entender uma contabilidade grande. E foi uma experiência muito, muito especial, que me deu noções muito reais, né, de como as coisas funcionam. E aí, nessa época, eu lembro, eu entrei na faculdade, comecei a estudar em São Paulo. Nessa época, eu fazia um bate-volta, estudava em São Paulo e trabalhava em Jundiaí, comecei a trabalhar com ele. Nessa época, mais focada na loja, como praticamente eu brinco, mas eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, mas nessa época eu era bem aprendiz mesmo. E foi uma experiência muito bacana. Mas eu sempre fui apaixonada por mercado financeiro. E eu lembro de ter, sei lá, receber meu dinheirinho lá, uma mesadinha, e eu operava em home broker.
E perdia dinheiro, né? Porque obviamente não era no mercado, não conhecia. Às vezes ganhava um pouquinho mais, perdia do que ganhava. Mas quantos anos você tinha quando operava? Nessa época eu tinha uns 17, 18 também, eu era nova. Eu gostava, sempre gostava. E aí eu tive a oportunidade, enquanto eu estava na faculdade, no começo da faculdade, de trabalhar no mercado. E eu acabei indo para uma corretora de bolsa de mercadorias e futuros. E meio a contragosto do meu avô, quando eu recebi eu tive essa oportunidade, eu estava na faculdade, entrei de estagiária na mesa, conferia boleta ainda, estagiária mesmo, com o operador, na época tinha pregão, né, pregão físico, e eu adorava aquilo, adorava aquela coisa no telefone, você cantando assim, mercado como se fosse um jogo de futebol, não tinha o eletrônico ainda, eletrônico era só na hora do almoço e no aftermarket, né, quando fechava o pregão, e eu adorei. E na verdade nessa época meu avô não queria que eu saísse, porque ele falava que ele se projetava em mim, e foi uma coisa assim, ele ficou meio sem falar comigo quando eu saí, porque, enfim, ele na verdade eu estava com a loja, mas o objetivo dele era que eu conhecesse os outros negócios também. Eu já tinha um pouco de contato na financeira, que hoje eu sou presidente, eu fui durante muito tempo presidente interina mesmo, estatutária, respondendo para Banco Central, mas enfim, nessa época eu já estava começando a aprender um pouquinho, mas eu ficava mais voltada na loja mesmo. E eu lembro que a gente estava na época colocando código de barra, não existia, era tudo na mão. Era bem old school, old fashion. E ele Mas ficou. quando você fala que você saiu de Jundiaí, é Saí de isso, né? Jundiaí, eu fui para São Paulo, fui trabalhar em São Paulo, mudei a faculdade pra noite e mudei pra São Paulo. Então eu realmente saí e foquei no mercado, que era uma coisa que eu gostava, mercado financeiro. E daí dessa corretora, eu lembro, meu avô demorou pra engolir. Ele ficou até um tempo assim, meio, sabe? Não vou dizer de deixando de escanteio porque é vô, né? Mas Ficou não chateado. ficou chateado, não foi uma decisão aprovada. Mas pra mim foi muito importante, Mari, porque eu precisava saber que, independente de qualquer coisa, eu era capaz de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, todos os negócios quebrarem, eu sei que eu sou capaz de começar do zero e fazer o que eu quiser, ou ir trabalhar em algum lugar, enfim. E foi uma experiência muito positiva, porque daí dessa corretora eu acabei indo para um banco, então eu trabalhei em tesouraria, foi uma experiência muito legal também. E hoje em dia eu valorizo muito isso, porque uma coisa é quando é, você é da família num negócio familiar. Outra coisa é quando você tem uma experiência fora, né? E você tem chefe, você tem que engolir, você tem que cumprir horário e, enfim, eu adorava. Eh, e aí chegou um momento que eu tava ainda na faculdade, tava quase me formando, e meu avô me deu uma apertada, falando: "Ana, volta, preciso de você aqui". E ele queria mais que eu me focasse um pouco mais na Finamax, que a gente tinha uma situação lá administrativa que ele precisava de alguém, e era uma parte que era mais voltada para o que eu gostava de mercado, etc e tal. Apesar de ser crédito, financiamento e investimento, não tem nada a ver com o que eu fazia, mas ele meio que me apertou e eu lembro de eu pedir a conta no banco pra voltar, e aí o pessoal falou: "Não, Ana, fica, não, 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 o que que acontece, tal". Eu fiquei um pouco mais, e daí meu avô usava assim: "Não, Ana, as pessoas trabalham pra ter um negócio na vida, e você tem aqui como é que você vai me largar, né?", enfim. E aí eu acabei voltando pra Jundiaí, fui focada mais pra essa parte financeira, acabei tocando a parte financeira da família, mas meu avô sempre foi uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Ele nunca passou a mão na minha cabeça, acho que até pelo fato de eu ser da família, né. Então, eu voltei com essa gás de mercado que queria fazer acontecer, não vou operar, vou não sei o quê, e aí meu avô fala assim: "Ah, tá bom, você quer tocar a parte de investimentos? Ok, mas você tá tirando dinheiro desse negócio que me rende", eu não esqueço, na época era 120 CDI, naquela época o CDI era alto, e esse dinheiro rende 120 do CDI. Então você vai alocar, realocar, você vai ter que bater os 120 do CDI. Eu falei: "Ah, aham". Só que nesse meio tempo eu comecei a ver que era muito difícil eu bater os 120 do CDI sozinha, sendo que eu não ficava 24 horas olhando o mercado. E eu não era uma especialista exatamente disso, eu operava mercado BMF, né. Então, quando eu percebi, eu estava numa situação que, assim, eu tinha que me envolver com os outros negócios, eu não conseguia ficar olhando tela 24 horas
para garantir essa rentabilidade de 120 CDI, eu comecei a ver que não ia rolar. Aí a gente conversou tudo, eu já estava na Finamax, eu rodava todos os nossos agentes credenciados. Hoje em dia a gente tem quase 80 credenciados no interior de São Paulo, agentes credenciados. E eu fazia assim, meio que comecei na Finamax praticamente como trainee. Rodei todas as áreas, contabilidade, crédito, cobrança, a parte comercial, relações com os agentes. Enfim, fiz uma geralzona e meu avô na época ele era presidente da Finamax. Com o passar dos anos eu virei diretora-presidente. Diretora vice-presidente, e depois, em um determinado momento, depois de alguns anos, eu acabei virando presidente, tive que ser aprovada em Banco Central. Pelo fato de eu ser para a família, foi um processo meio, não vou dizer traumático, mas eu praticamente fui para uma banca no Banco Central como se fosse uma caça às bruxas, porque para eles é uma questão de compliance, né? Uma pessoa da família, então você tinha que entender do negócio. E eu não me esqueço, os caras me perguntavam assim, taxa de juros de veículo usado do ano X. E assim, eu obviamente hoje eu não sei, não tenho a menor ideia, porque, né, eu só sabia porque eu tinha feito uma reunião numa semana antes sobre isso. Então, foi um processo que nada, eu digo, as coisas não caíram no meu colo. Eu fui batalhando e fui atrás. E nessa época de mercado que eu saí, fui pra Finamax, a gente acabou terceirizando essa parte de gestão, constituí fundos de investimento, terceirizei, porque eu vi que eu não ia dar conta das duas coisas. E enfim, mas eu comecei pela Finamax, pela parte financeira. Nessa época eu também estava na parte da construtora incorporadora, era bem ativa, participava de bastante coisa. Hoje, graças a Deus, está com meu irmão. Meu irmão toca, nós na família só somos nós dois que trabalhamos no grupo. Meu irmão está na parte imobiliária agora, e eu fiquei com a parte industrial e financeira. Como eu te falei, na época era mais financeira e com o tempo eu fui passando. Agora você falou que só você e o seu irmão trabalham no grupo hoje, Sim, né? sim, sim. Mas é uma família grande e eu imagino que o processo de sucessão não tenha sido a coisa mais fácil do mundo, né? Então, eu acho que todo o processo de sucessão é uma preocupação, né? E qual que era a minha situação? Eu ainda falo que minha situação era confortável, Mari, porque na verdade meu avô era o fundador das empresas. As empresas sempre foram profissionalizadas, mas meu avô estava muito à frente dos negócios. E a família não é tão grande assim. Então, meu avô é o fundador, ele tem 3 filhas. E nós somos em 5 netos. E da família, os únicos que trabalham realmente sou eu e meu irmão. Meu irmão veio até um pouco depois. E fica mais nessa parte imobiliária, na parte de real estate. E eu fico mais na parte industrial e na parte financeira. E a gente super se respeita, a gente tem uma relação ótima. Mas ótima, obviamente, a gente teve um processo de sucessão, sim. Não foi fácil, eu era bem nova. Na época, eu não estava no dia a dia da Astra, que é uma das maiores empresas, né? Na parte industrial. Na Japi eu já estava, mas na Astra, como meu avô já era presidente do conselho e tinham executivos, a empresa era profissionalizada, mas meu avô era um presidente do conselho que estava todos os dias no negócio. Então, era um presidente do conselho, eu diria que mais, talvez, pró forma, porque ele estava lá nas decisões diárias. Obviamente, ele olhava mais estratégico, mais no longo prazo, mas estava ali todos os dias. E quando meu avô adoeceu, na verdade, ele não tinha preparado uma sucessão. Meu avô sempre foi um homem super vanguardista, olhava para frente, mas tinha muita coisa, por exemplo, que ele assinava, né? A gente tinha lá uma estrutura que, de repente, eu me vi com o meu avô no hospital. Meu avô fazia questão, a gente ia para São Paulo, eu, meu irmão, minha irmã, a gente ficava mais a gente com ele, minha mãe também, no hospital, numa situação que a empresa, eu queria dar segurança para a empresa que as coisas têm que continuar. E foi um momento delicado, porque meu avô sempre me ensinou: se você não sabe o que você está falando, você fica quieta. Então, se você não participou da reunião anterior, não dá pitaco, ouve, escuta. Então eu falei, gente, como é que eu vou estar aqui na Astra? Eu sabia dos números da Astra, eu acompanhava meu avô nos dias a dia da Astra. A Japi é outra estrutura, é uma empresa que é 100% do controle da minha família. Na Astra a gente tem mais 2 famílias, então nós somos em 3 famílias. Nós somos o grupo principal de acionistas e majoritários. Mas era uma situação assim, que eu sabia dos negócios, eu sabia dos números, eu sabia quem eram as pessoas, eu cresci lá dentro.
mas eu não tava no dia a dia. Aí eu falei, como é que eu vou estar aqui onde eu tô? Eu preciso conhecer tudo. Eu preciso ir a fundo, apesar de ter crescido lá. Então, de repente, eu me vi numa situação com o meu avô no hospital, tendo que olhar a parte racional, tendo que conversar com a família, tendo que passar procuração, porque meu avô assinava um monte de coisa. Eu falei, gente, como é que eu e meu irmão íamos assinar? E a gente foi descobrir até que demorou até um pouco pra gente descobrir que era como é que fazia certo. Foi meio na pancada. Porque na época a gente era sócia de uma empresa, meu avô era sócio de uma empresa que foi uma joint venture com uma multinacional grande, era uma joint venture com uma multinacional grande. E aí nós passamos uma procuração, eu e meu irmão assinamos a procuração, que como eu te falei, só eu e meu irmão trabalhávamos no grupo. E de repente essa procuração foi pra fora e não passou a procuração, porque a gente não era sócio e nem advogado. E pra você ser procurador de alguma empresa, você tem que ser ou sócio ou advogado. E foi aí que a gente viu, a gente passou um monte de procuração em lugar que não vale a procuração. Enfim, aí refazer tudo. E aí colocar pra família que eu tinha que fazer uma procuração. No mesmo lado, a gente tentando ser racional, tem o lado emocional. Meu avô era minha vida, era meu pai, era meu norte, meu tudo. Ele numa UTI e eu tento que falar pra família, pessoal, preciso dessa procuração aqui. Então, de repente, eu era uma situação super complicada, delicada e que foi difícil pra mim. Emocionalmente e racionalmente. Eu sempre fui uma pessoa mais racional do que emocional. Então, eu tentava manter as coisas e deixar que as coisas parecessem que estavam tranquilas. E eu precisava dessa tranquilidade na empresa também. E deixar a família tranquila também. E aí, nessa época, eu lembro de estabelecer as reuniões familiares, colocar todo mundo a par de tudo que tinha, de todos os números das empresas. Então, eu montei um grupo, assim, a gente montou um grupo, um comitê familiar, mas foi um período difícil. Mesmo nessa época, eu lembro de eu me enfiar em todas as reuniões da Astra, em reunião de desenvolvimento de produto, em reunião comercial, em reunião de tudo, de inovação, em reunião, todas as reuniões possíveis eu tava lá, e assim, das 7 da manhã a sei lá que horas, foi um período pesado pra mim. Eu era nova, como eu te falei, eu era bem nova, e mulher, mas, enfim, no final as coisas deram super certo. A gente tem uma relação hoje familiar muito boa e acabei fazendo a parte sucessória. Meu avô saiu do hospital, voltou pra casa, ele ficou um bom período em home care. Tive que sentar com ele também e colocar alguns pontos, falando, vô, eu acho melhor a gente fazer um adiantamento da herança e fazer as doações pra não ter questionamento. Porque meu avô sempre falava pra mim, não, vocês vão ter muita moeda de troca entre a família. Mas eu sempre enxerguei que a gente era forte sendo unidos, né? Porque um ano uma empresa vai melhor, outra empresa vai pior. E aí você não fica com aquela coisa, o seu negócio foi bem ou o seu negócio foi mal. Então a gente conseguiu um consenso familiar e a gente fez essa sucessão antes do meu avô falecer. Colocamos todo mundo super. Eu sou do princípio que aonde tá a transparência, a confiança, estabeleceu-se uma relação de confiança, porque eu também, como eu te falei, eu era nova. Até estabelecer isso, obviamente, tive questionamento, porque de repente era eu que ia dar as cartas, eu ia dar as cartas, a falar o que fazer ou o que não fazer. Então, Inclusive para sua mãe, né? sim, E para pulou-se uma suas geração, tias, né? pulou-se uma geração. E aí, graças a Deus, a gente tem uma relação ótima. A gente conseguiu, assim, estabelecer uma relação de confiança. E hoje eu tenho, assim, total confiança da família também, tenho total apoio deles. Então, isso com certeza faz toda a diferença para saudabilidade e continuidade dos negócios. Então, a gente tem uma relação familiar hoje bem, bem privilegiada. E consegui fazer essa sucessão, a gente conseguiu fazer essa sucessão. Com o apoio do meu irmão também. E foi. Hoje, olhando para trás, hoje eu posso falar que estamos numa situação tranquila, foi tranquilo, mas assim, passei bastante momentos de ansiedade, de angústia, de tensão, porque ao mesmo tempo que eu tinha que ser racional, eu tinha o meu lado emocional, que meu avô era a minha vida. Deve ter sido bem complicado, Foi né? difícil. Eu acho que talvez tenha sido a fase mais difícil da minha vida. Em Era isso que termos eu de ia te perguntar. amadurecimento. Era isso que eu ia te perguntar. Esse foi o momento mais difícil da sua Foi um vida? momento bem difícil.
Foi difícil, foi difícil, foi bem difícil. E agora, olhando para trás, você sente que tomou as decisões corretas mesmo? Sim, eu acho que, eu não sei se é porque meu avô sempre foi de deixar a gente dar as caras pra bater, então assim, errando pra acertar, entendeu. Então assim, obviamente, quando você olha um grupo desse tamanho, as pessoas não costumam olhar os fracassos, só olham o sucesso, mas eu falo, as pessoas só veem as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva. Mas eu acho que no geral, a gente teve assim, tomamos as decisões certas sim, e as coisas caminharam bem, e eu sempre também ouvi com a frase do meu avô que era o exercício contínuo de fazer dar certo, então a gente tem muita essa filosofia no grupo, essa filosofia nas empresas, a gente olha a longo prazo, a gente não é short term, a gente, olha mesmo longo prazo. E não sei se eu consegui ser clara, Mari. Claro, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é cada empresa, porque você falou alguns nomes, né, e Tá. a Astra, Japy, o que que elas fazem exatamente, qual o momento que elas estão vivendo hoje também, né? Bom, vamos lá. A Astra e a Japy, elas são 2 indústrias, né, como eu te falei, são grupos familiares, a Astra a gente tem outras famílias, a gente tem sócios, na Japy é 100% da minha família, e são empresas do ramo industrial. Eh, Nós começamos com uma marcenaria lá atrás, como você falou, isso a Astra. A Astra tem 65 anos. Hoje nós temos na Astra mais de 6 mil itens na linha. Se for considerar a SKU, são 20 mil linhas, 20 mil produtos, 20 mil SKUs considerando as cores. Na Japy a gente tem mais dois, então a gente fala que são 8 mil itens entre Astra e Japy. Mas são ambas voltadas para acabamento de linhas de acabamento do setor construtivo. Então, eu tenho desde acessórios para banheiro, muitos produtos de vendas técnicas para construtora, tenho esquadrias de alumínio, tenho utilidades doméstica, temos banheiras. A linha é muito grande de produtos, mas é mais voltada para essa parte de acabamento. Temos estruturais também, temos tubos, conexões, sifões. Tem vasos também, A né? vasos é Japy. Nós Ah, temos tá. vasos, apesar, os vasos, a linha de pottery, né, de garden é da Japy. Uhum. Nós temos essa linha de vasos é super forte. A Japy tem 30% do faturamento é exportação, principalmente essa parte de jardinagem. Mas a Japy tem também a linha de metais sanitários. eh, a linha da Japy é grande também. A gente tem uma linha de ferramentas. eh, E a Japy Temos são cerâmica. os vasos, você comentou que os vasos do Hyde Park, é isso? Isso, do Hyde Park, em Nova York, são vasos nossos, são uns vasos que você olhando dá a impressão que é uma cerâmica, ou cimento, e na verdade são de plástico. Quem Eh, passa ali na frente não imagina não que é tudo imagina, eles produto são brasileiro, bonitos, são né? produtos brasileiros, a gente exporta bastante, a gente exporta para mais de 30 países, e é um produto mais conceitual, assim, a gente até começou com esse produto com exportação. Porque lá fora, né, não tem essa coisa ele é muito fácil de carregar, é leve, então você mesmo sai desses gardens e coloca em casa e planta, então, enfeita. Então é aquela coisa de faça você mesmo, né. Mas é uma linha importante da Japy. E a gente tem cerâmica também, temos cubas de cerâmica, agora a gente tá ali indo pra linha de vasos também de sanitários de cerâmica, mas são voltadas mesmo para a construção. É, produto não falta mesmo, pelo visto, né? E o faturamento de vocês do ano passado foi de R$ 1 bilhão, é isso? Somando entre Astra e Japy foi nosso recorde, eu brinco que foi o recorde mundial de faturamento das empresas, o Uhum. nosso recorde. Foi recorde de faturamento, entre Astra e Japy a gente faturou 1 bi. A Astra faturou uns 800 milhões e a Japy uns 200 milhões. É um número bem significativo, ainda mais para a indústria imobiliária que a gente tem no Brasil, né? De construção. Sim. Não, é um número acho que 1 bi é um faturamento alto, né, principalmente para a indústria. Mas a gente tem, assim, uma média vem mantendo uma média de crescimento nos últimos 10 anos de 10% ao ano, e a gente pretende continuar com essa média. Eu costumo brincar que a gente não é de alavancar, a gente sempre uma cultura do meu avô foi de construir tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, e
Mas a ideia é continuar crescendo dentro do que a gente pode. E um IPO não tá nos planos, né? Todo mundo me pergunta isso, Mari. Mas eu acho que essa questão do IPO é muito. As pessoas falam assim, nossa, mas você tem esse tamanho, por que você não faz um IPO, né? Porque pra gente hoje não justifica fazer um IPO, porque nós somos uma empresa que temos zero de endividamento. Nós temos uma situação de caixa confortável. Como eu te falei, a gente é super conservador, a gente não sai quando o mercado tá bom, não sai surfando a onda. Quando o mercado tá ruim, a gente também não se desespera, porque a gente vai bem assim, andando o que a gente pode. Então, assim, fazer um IPO não justifica, porque eu não tenho grandes planos de crescimento megalomaníacos ou que o meu caixa não possa suportar. Então, de repente, esse dinheiro que eu vou captar no mercado, eu vou ter que responder para o mercado o que eu vou fazer com esse dinheiro. E vai me custar caro. E não justifica, porque eu tenho caixa, né? Eu sou uma empresa que nós somos capitalizados. Então, como eu te falei, a gente não tem endividamento, que é uma situação confortável. Então, hoje em dia, a gente não pensa em IPO. Agora tem um outro lado seu também, que eu acho muito interessante, que eu queria conversar um pouco. Você é triatleta, né? Eu fui. Eu acho que uma vez triatleta, sempre triatleta. Então eu queria saber o que você… Primeiro, como que foi essa experiência, né? Quanto tempo durou? Porque acho que foram muitos anos, você falou que sempre gostou sempre foi muito ativa. Sempre. E quais lições que você levou do esporte pro trabalho? Então, na verdade, eu acho que eu sempre fui. Acho que tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer direito. Eu tenho um perfil assim meio perfeccionista e um pouco de achar que eu posso sempre ir melhor, né? Então, assim, as coisas estão indo bem, então. Aquela história de que em time que tá ganhando não se mexe. Falei, mexe sim. Quanto que eu poderia ir melhor? Então, eu tenho esse perfil de fazer mais, aprender sempre. E a forma como eu lidava com o esporte, né, é a forma meio como eu lido em tudo na minha vida. Mas pensando em analogias com o esporte, com os negócios, eu acho que a questão da disciplina, do foco, da determinação, da resiliência, de você aprender a lidar com variáveis incontroláveis, ter que resolver um problema ali na hora, você ter um lado meio otimista, né, você traçar onde você quer chegar, você vislumbrar, você acreditar. E, acreditar e foco, determinação. No esporte você tem que focar, né, e e colocar as prioridades na frente, escolher aonde você quer estar, escolher o que você quer fazer, eh, priorizar e planejar, né. Para você conseguir fazer, por exemplo, um Ironman, você tem que ter planejamento. Então E quando você você fala fez mais de um, né? fiz vários. Tem gente que fez muito mais que eu, mas eu fiz alguns. Mas eu acho que isso é algo que você leva no esporte, a resiliência, você se lidar com situações, adversas, ter cabeça para enfrentar momentos difíceis, eh, ter cabeça para ver que as coisas não saem. Quando não saírem conforme o planejado, você tem a decisão, tomada de decisão rápida, mas em termos de foco, determinação, resiliência e planejamento, eu acho que você consegue fazer uma analogia do triatlon até porque afinal o triatlon são 3 esportes, né. Então para você conseguir treinar esses 3 esportes numa rotina, você tem que ser planejado. O seu dia tem que estar planejado. Eu brincava, se um semáforo fechasse na minha frente, eu estava perdida, já ia dar errado alguma coisa, eu digo assim, de tempo. Então você tem que administrar os 3 esportes, mais sua vida profissional, mais as outras coisas, você tem que ter um planejamento. E mesmo planejar uma prova longa, você tem que ter as fases muito claras na cabeça. Então Agora, mesmo quando você planeja, algumas coisas podem dar errado, né? E sempre. você se machucou uma vez Várias. e continuou fazendo a prova, né? Continuei. Acho que é uma Sim. questão de De resiliência resiliência, também. eu acho que da forma como você encara também, eu acho que eu tenho eu não sei, eu acho que a cabeça, a forma como você lida com as coisas, eu acho que assim, por exemplo, quando vem uma crise, a crise tá lá para todo mundo, né, então a forma como você encara, como você enxerga, eh, as coisas, eu acho que faz diferença, né. Então quando fala em resiliência, sim, eu acho que a gente tem um poder sobre a nossa mente, eu acho que você tem um poder no cérebro, eh por exemplo, numa prova,
eu sabia que numa prova longa ia ter momentos que eu ia ter altos e baixos, né? Então tinha momentos que eu estava muito bem, por exemplo, pedalando, mas eu tenho que lembrar que eu tinha que correr a maratona depois. Então, quando você estiver bem, super disposta, você tem que ter a consciência que momentos ruins vão vir, né? Que você vai estar mais cansada. Aí você tem que ter saber disso pra você não forçar a hora que você tá muito bem, porque depois vai cair, você tem que ter a cabeça que daqui a pouco você vai ficar bem de novo. Então esses altos e baixos, eu acho que durante uma prova longa, você conseguir ponderar isso, é a mesma coisa que no mercado. Tem horas que o mercado tá espetacular e você tem que tomar cuidado pra não surfar demais a onda, porque daqui a pouco pode vir uma coisa, um momento mais difícil. Então, essas situações, eu acho que são situações que te colocam, pra vislumbrar, né, pra planejar. E a questão da resiliência. Eh, Todo mundo passa por situações ruins ou por dores ou fazer uma prova machucada, como eu comentei com você, eu cheguei a fazer um Ironman com o pé quebrado, um Ironman do Havaí. Em 2011, eu estava com o pé quebrado, eu não sabia, eu achava que eu estava com uma tendinite no tendão de Aquiles, eu não conseguia botar o pé no chão, mas eu saí pra correr e eu fui me enganando. Falei: "Eu vou só até o próximo poço de água", e acabei fazendo a prova, fui bem, fui a primeira brasileira da prova ainda. Mas e depois? Depois eu saí de RoboFoot, eu saí de muleta, porque eu não pisava no chão, e voltei para o Brasil e fiquei 3 meses de RoboFoot. Aí você tem que falar assim: "Valeu a pena?" Não sei, talvez sim, talvez não, mas talvez se eu tivesse parado a prova, eu não teria ficado 3 meses de RoboFoot. Por outro lado, eu ia ter a coisa: "Putz, não fui até o final". Então eu acho que é um equilíbrio meio é uma linha tênue, né, entre o que é certo e o que é errado, mas eu acho que a questão de lidar com variáveis incontroláveis, enfim, eh, e ser um pouco otimista. Um pouco demais às vezes, né. Mas Ana, eu queria que você agora fizesse um exercício aqui junto com a gente, pensando na Ana mais jovem, se você pudesse voltar em algum momento da sua vida e dar algum conselho, talvez até com o pé quebrado lá no Havaí, qual conselho você daria? Ai, eu acho que conselho, gente, sempre acredite que é possível. E as coisas não caem no colo. Eu acho que tudo na vida que você quer, você tem que correr atrás, né. Eu vejo assim, hoje olhando pelo meu histórico esportivo, empresarial, você sempre vai ter 1 milhão de obstáculos. E eu falei, eu cresci com isso, do exercício contínuo de fazer dar certo. Então, quando eu olho hoje minha trajetória, eu tenho, óbvio, a questão de resiliência, mas eu tenho um pouco de teimosia, eu tenho um pouco eh, de desejar demais as coisas, de correr atrás. Então, corram atrás dos seus sonhos, imaginem, vislumbrem onde você quer chegar. Eh, eu costumava brincar, né, tem uma frase que é muito legal que eu adoro, que eu falo que o mundo será dos amadores, daqueles que amam o que faz. Então, eh, faça algo que você ame. Tudo que você faz com amor deixa de ser obrigação e passa a ser um prazer. Então, independentemente do que você fizer, eu acho que você tem que dar sempre o seu melhor. Então, você tá fazendo um esporte, dê sempre o seu melhor. Eh, eu sou mãe de 2 hoje em dia, minhas prioridades são outras, então acho que você tem que também saber, eh, ponderar, né, as suas prioridades. Então hoje minhas prioridades são meus filhos, meu marido, minha família e meu trabalho, né. Hoje meu trabalho tem uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala em empregos diretos, vai, quando eu considero o grupo com a incorporadora também e as outras empresas, a gente tem 3.000 funcionários diretos, mais ou menos. Quando você passa para representantes de vendas ou indiretamente, esse número é exponencial. Então, acho assim, você tem que fazer as coisas que fazem sentido para você. Então, hoje para mim é muito claro, eu tenho um propósito muito claro de vida, que tem muito a ver com os valores, com a cultura, com o legado, o que eu quero fazer pelo mundo. Então, olhando na Áustria, eu costumava brincar, né, que meu avô era o capitalista mais socialista da face da terra, porque ele sempre foi muito preocupado com as pessoas, muito preocupado com o entorno, muito preocupado com essa relação de ganha-ganha. Eu falo que a gente está nessa jornada ESG muito antes da sigla ESG existir. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre isso. O mundo está muito dinâmico, então
nos últimos anos a gente tem feito muita coisa. Eu acho que a pandemia acelerou muitos processos que essa questão de você ter uma capacidade de adaptação, você ter uma capacidade de se reinventar, né? A gente está o tempo inteiro se reinventando. Então, é aquela história de que a vida é um constante reinventar-se. É isso. Hoje você está, amanhã talvez você tenha que ser outra coisa. Então, tem pontos importantes que eu vejo empresariais, que é essa sua capacidade de se reinventar. Por exemplo, eu fui triatleta, mas hoje, que eu sou aquela, eu preciso da minha ina, que é a minha endorfina. Então, você fala, você é triatleta? Eu falo, não sou triatleta, mas eu nado, eu pedalo e corro. Eu arrumo um tempinho todos os dias, de segunda a segunda, para fazer meu esporte. E tá tudo bem, eu não treino como eu treinava antigamente, porque eu tenho outras prioridades. Então, eu tenho que treinar antes dos meus filhos acordarem, por exemplo, porque eu quero tomar café com eles, eu quero levar pra escola, eu tenho muitas responsabilidades do trabalho. Então, assim, é uma agenda super dinâmica. Eu acho que é uma questão de organização, tempo é questão de preferência de prioridade, e você tem que organizar e você tem que ficar bem com as decisões que você toma. Então, quando eu falo, por exemplo, de legado da empresa, eu tenho um legado importante. E tem uma ampliação, né? Essa jornada ESG, um desafio super grande de sucessão de executivos que a gente fez também o ano passado. É, várias coisas que são importantes que você tem que ter coragem para fazer também, porque quando você mexe numa coisa que o time que tá ganhando não se mexe, mas a gente mexe, é isso, é você ter coragem de fazer as coisas que você acredita. E seja no esporte, seja na vida, seja no profissional, seja na família. Então, fazer as coisas que fazem sentido para você. Realmente, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande social, eu acredito muito nisso. Como empresa, como todo. E acho que é isso. Acho que você tem que fazer o que realmente te faz sentido, ter o seu propósito muito claro. Agora, Ana, se você pudesse não, o que que você anda lendo? O que eu ando O que lendo? você sugere? Ai, eu tenho um livro que falo que vive na minha cabeceira, gente, que é o livro de 50 anos da Astra, porque quando a gente passa por momentos difíceis, foi meu avô que escreveu, então é um livro bem técnico, mas eu tenho ele na minha cabeceira sempre, porque quando eu acho que as coisas estão difíceis ou tão ruins, você fala, gente, já teve pior, né? Então, assim, não é a primeira, não é a última. Então, quando você olha naquela época de inflação galopante, ou logo no comecinho da empresa, que eles operaram por mais de 10 anos no vermelho, você fala, é aquela coisa da resiliência, né? Então eu tenho esse livro de cabeceira porque, por exemplo, pandemia, obviamente. Quando veio a pandemia, eu falo que toda e qualquer crise tem 4 fases, né? Que a primeira fase é do pânico, que fica todo mundo em pânico. A segunda é do realismo, que você entende o que aconteceu. A terceira é da solidariedade, fica todo mundo super solidário, querendo ajudar o próximo. Eu falo, gente, tomara que essa solidariedade que veio na pandemia se estenda forever, né? Esteja para sempre na cabeça das pessoas. E depois vem da parte das negociações, de tudo. Então, esse livro me dá uma segurança que, assim, daqui a pouco as coisas vão melhorar, né? E, gente, não é a primeira crise que a gente passa. Obviamente, essa crise sanitária foi complicada porque a gente não viu uma luz no fim do túnel, mas graças a Deus as coisas caminharam, né? Então, esse é o livro que eu tenho para me botar na real de que as coisas nunca foram fáceis e nunca serão fáceis, que é muito como a forma como a gente lida e como encarar os desafios. Mas esse é um livro que as pessoas não vão encontrar. Outro livro que eu gosto muito é aquele Capitalismo Consciente, que é famoso, que é daquele eu acho que fala Raji Sisodia, se eu não me engano. Sisodia, eu não sei como é que pronuncia direito, mas ele tem vários livros escritos nessa linha, que dessa importância da sua responsabilidade para com o mundo, né? Ele tem vários livros. Esse Capitalismo Consciente foi um livro que eu li, que eu gostei, e tem muitos trechos que têm muito a ver com o que a gente pensa, com os valores, com a cultura e o que a gente quer fazer para frente. Então, por exemplo, hoje na Astra, né, a gente assinou o Pacto Global, estamos lá com várias ODSs definidas, toda uma parte social e assim, o que eu posso fazer pelo mundo, pelo planeta. Eu acho que é um livro bacana para se começar, para quem quer entrar nessa área, mas já é antigo. Um livro que eu acho muito legal, que daí já não é uma parte dessa parte de ESG ou de social ou de coisas difíceis na vida, mas fez a Marca da Vitória, da Nike, que é a biografia a história da Nike, né?
que é um livro muito legal também para quem gosta de esporte, para quem gosta de negócio, para quem tá passando por momentos desafiadores. Você fala, gente, nada foi fácil para ninguém nunca, né? As coisas não são, eh, as coisas não são fáceis na vida. Então, saber que você vai passar por perrengues, e eu acho esse livro extremamente motivador. É um livro que, se você consome de cabeça, assim que eu tô lembrando, eu acho que são mais esses. Que te ajuda a olhar para o próximo passo, né? Sim, se olhar pra frente, é. Tá bom, Ana, muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Obrigada, obrigada pela oportunidade, espero ter falado um pouquinho e Acho que falou um pouquinho. falei um pouquinho, não sou um perigo. Para você que tá assistindo, não deixe de deixar seu like aqui e a gente volta na próxima história. Até mais.